Eu creio, irmãos, estou com expectativa no meu coração, o que Deus fará nessa noite. Eu quero orar ainda, mais uma vez, amém? Diga para o seu irmão, porque essa casa é casa de oração, amém? Pode ficar sentado mesmo, vamos orar. Senhor, nós te damos graças por este culto, obrigado por tudo que tu tens feito, ó Pai, neste lugar. Obrigado por cada culto profético, por cada visitação do teu Espírito sobre as nossas vidas. Senhor, tu és Deus que não despede ninguém de mãos vazias. Eu oro, ó Deus, que o Senhor cumpra a expectativa de cada um dos teus filhos nessa noite. Que haja graça e derramar do teu Espírito sobre nós. Que haja revelação e entendimento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu oro para que seja repreendido todo espírito maligno, todo demônio que age nas trevas, todo espírito que se levanta, que se opõe, que resiste, Senhor, à manifestação do teu poder. Toda obra contrária, meu Deus, seja desfeita nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Que se estabeleça aqui tua presença, que seja aqui Betel, casa do Senhor. Em nome de Jesus, Xarabassurianda Rabaquébia. Que as fontes, ó Pai, brotem neste lugar. Que os céus se derramem, ó Deus, sobre as nossas vidas. Goteje, ó Pai, a tua palavra sobre nós, Alabassurianda Eclébia. Senhor, dá-nos clareza, dá-nos revelação e entendimento que só tu pode nos dar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Querido, abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 14 e seguintes, um texto bem conhecido, amém? Mas eu creio que o Senhor quer ministrar os nossos corações. Enquanto você procura aí o texto da palavra, eu quero fazer um convite agora para o mês de novembro, amém? Nós vamos estar fazendo o intensivo da Escola de Profetas, amém? Então vamos começar no dia 15, até o dia 18, 15, 16, 17 e 18, de terça a sexta, amém? Às 8 horas, aqui na igreja, entrada franca, amém? Não tem custo, então reserve esses dias, venha estar conosco. Se você quer aprender mais, quer crescer dentro do ministério profético, se você entende que Deus te chamou a isso, se você entende que, como diz a palavra, você deve buscar os melhores dons, e como diz o apóstolo Paulo, principalmente o dom da profecia, eu quero que você esteja conosco, quero te convidar, amém? E no dia 18, que é na sexta-feira, nós teremos o último culto profético deste ano, amém? Já vamos estar encerrando as atividades, logo vem dezembro, né? Começa a época de cumilança, amém? De confraternização. Como o retiro dos homens vai ser no último final de semana de novembro, nós vamos adiantar o culto profético para o penúltimo, que vai ser no dia 18, e estará conosco aqui o profeta Domingos, o mesmo que vai estar no retiro, depois no outro final de semana, ele vai estar no culto aqui ministrando, amém? Então te convido para participar da escola e do último culto do ano, que vai ser o encerramento, e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas nesses dias, amém? Então diga para o seu irmão, do dia 15 ao dia 18, você tem um compromisso, amém? Escola de Profetas, venha e participe aqui. Glória a Deus. Quem achou o texto, diga amém. A palavra do Senhor diz assim, versículo 14 de Mateus 25: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um, segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel.
Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o teu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora das trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Glória a Deus. Esse texto faz parte de uma sequência de ensinos escatológicos do Senhor Jesus, de ensinos sobre as coisas que se cumprirão nos últimos dias. Se você olhar os textos anteriores, Jesus está falando sobre a vinda do Filho do Homem. Ele está falando sobre a parábola das 10 virgens, daquelas que eram prudentes, daquelas que eram tolas. E então ele introduz essa parábola, que é a parábola dos talentos, que todos nós conhecemos. Todos nós já lemos, já ouvimos uma palavra, uma pregação em cima desse texto. É um texto muito conhecido. E eu quero nessa noite ministrar ao teu coração alguns princípios, algumas verdades que na minha vida, no meu ministério, foram muito reveladoras. E eu sei que nessa noite Deus quer falar ao teu coração. E eu gostaria de compartilhar, de comunicar ao teu coração estas verdades, para que a tua vida seja uma vida frutífera, para que o teu ministério seja um ministério frutífero. Eu quero nessa noite, como voz profética, te alertar. Eu quero nessa noite, como voz profética, te orientar, te consolar, amém? Te dar chaves, te dar verdades para que você possa caminhar nessa terra, para que você possa desenvolver o seu ministério, para que você possa ter uma vida frutífera, para que você possa ser um crente, uma crente que glorifica o nome do Senhor no seu viver, no seu caminhar, amém? Eu creio, irmãos, que o maior desejo do nosso coração é render glórias ao Senhor em tudo que nós fazemos, em tudo que nós realizamos, amém? Deus quer ser glorificado na sua vida. Deus quer ser manifesto na sua vida e que a glória dele resplandeça através de nós, amém? Que as pessoas que nos cercam, que as pessoas que nós tocamos com o nosso ministério, que os nossos familiares, que a nossa casa, ela possa olhar para nós e Deus ser glorificado, amém? Porém, há um modo de caminhar para que isso aconteça. Há um modo que Jesus estabeleceu, e quando nós olhamos para isso e entendemos, nós conseguimos alcançar. E esta parábola, Jesus revela estas verdades. Jesus revela que ele trabalha em 3 pontos e 3 formas, que é as quais eu quero trazer ao teu coração nessa noite. Jesus trabalha com visitação, diga comigo, visitação. Jesus trabalha com inspeção. E Jesus trabalha com recompensa. Aleluia. Quando nós olhamos para esta parábola, nós vemos Jesus revelando essas verdades. Nós vemos Jesus trabalhando com esses homens aqui. É uma parábola representa algo. A palavra parábola significa aquilo que é jogado ao lado. Quer dizer, uma comparação direta. É através de uma história, através de uma situação, então se traça eixos, se traçam verdades absolutas do reino de Deus. E Jesus ensinava por parábolas. E a primeira coisa que nós podemos ver nesta parábola é a visitação.
O que é a visitação? É quando o Senhor distribui algo. É quando, pela graça de Deus, pela eleição de Deus, o Senhor Jesus olha para mim e para você e confere a nós algo. E entrega algo nas nossas mãos. O texto fala de um senhor que ia se ausentar, que ia sair do seu país. Jesus aqui está falando dele mesmo. Ele está falando do momento que ele vai sair da terra, como eu falei, é uma parábola escatológica. Ele está dizendo, o Senhor vai sair do seu país, ele vai sair da terra, falando de Jesus que ia ser retirado depois da sua ressurreição. E nesse tempo que Jesus estaria fora, ele então distribuiria algo aos seus servos. Ele entregaria algo aos seus, aqueles que creem, aqueles que o amam. A mim e a você, amém? Quantos creem no Senhor Jesus? Quantos amam ao Senhor Jesus, amém? Quantos podem dizer, Jesus, eu te amo, aleluia, amado da minha alma? Se você ama, se você é servo, ele entregou algo para você. Amém? Ele confiou, seja um dom, seja um ministério, seja uma revelação, seja uma verdade que ele plantou no seu coração. Amém? Nós temos tesouros da parte do Senhor. A Bíblia fala que um homem então confiou seus bens e começou a entregar, e ele dá medidas. Ele fala que um recebeu 5 talentos, outro 2 e o 1. E talento aqui não é capacidade. Talento, quando a Bíblia está falando aqui, não é um talento como nós dizemos, o irmão tem talento para cantar. Fulano tem um talento na pintura. Fulano tem um talento para fazer isso. Não, não é disso que a Bíblia está dizendo. Embora a palavra é semelhante, mas quando a Bíblia aqui está falando de talento, ela está falando de dinheiro. Ela está falando de uma quantidade em dinheiro. Um talento pesava em média 20 quilos, seja de prata ou seja de ouro. Quando a Bíblia fala que a um ele deu 5 talentos, está dizendo que ele deu 100 quilos, ou de prata ou de ouro. Você pode mensurar isso em dinheiro? Ele está falando de bens, olha o que diz o texto. Ele distribuiu seus bens, suas riquezas, amém? E a primeira coisa que Deus traz sobre nós é visitação, e na sua visitação Ele distribui riquezas. Ele distribui sua graça. E quando Ele está falando de riqueza, Ele não está falando somente de riqueza financeira, embora o texto está falando de riqueza financeira. Mas a palavra de Deus, a verdade revelada é uma riqueza. Você precisa entender isso. A unção que eu e você recebemos é uma riqueza. O apóstolo Paulo diz que dentro de nós há uma excelência, que o vaso é de barro, mas a riqueza está não no vaso, mas naquilo que está dentro do vaso. E ele está falando das revelações que ele recebeu. Ele está falando das verdades que ele alcançou pela graça de Deus. O entendimento que ele teve da igreja, a verdade que ele recebeu do agir de Deus sobre a terra, como ele fala em Efésios. Ele está falando de uma visitação que veio sobre a sua vida. Deus visita, diga para o seu irmão, Deus visita. Nós precisamos entender, você precisa compreender, Deus já te visitou, aleluia. No dia que você aceitou Jesus, houve uma visitação, e os teus olhos foram abertos, e você recebeu uma verdade, e você recebeu o entendimento, e você recebeu uma compreensão, que mudou sua maneira de viver, que mudou sua maneira de caminhar. E ainda que você se afaste, ainda que por N situações, você largue o caminho do Evangelho, a verdade está dentro de você. O tesouro está dentro de você, porque você recebeu algo. E a Bíblia fala que os dons são irrevogáveis. Deus não é que nem aquele namorado que enche de presente quando termina o namoro, ele vai lá na casa da namorada com o carro e recolhe tudo. Quem já viu isso? Jesus não é assim, irmão, amém? O que ele deu está dado. Amém? Ele visita. A visitação, irmãos, quando ela vem sobre nós, ela vem de uma forma geral. Quando Deus visita uma igreja, Deus derrama sobre todos.
Quando Deus resolve visitar uma igreja, quando Deus resolve derramar sua unção, Ele derrama sobre todos. A Bíblia diz aqui que todos receberam, um 5, outro 2, outro recebeu 1. E ele explica que cada um recebeu segundo a sua própria capacidade. Nós recebemos de Deus segundo a nossa capacidade. Deus não nos dá algo que nós não vamos conseguir administrar. Deus não te dá algo além das tuas forças, das tuas capacidades. Deus não te entregou palavras proféticas que não foram possíveis se cumprir na sua vida. Deus não plantou sonhos no teu coração que não são possíveis se realizar se Ele te deu palavra, se Ele te deu promessa, se Ele te visitou, é porque isso é possível. Aleluia! É conforme a tua capacidade. Cada vez que nós recebemos uma palavra, cada vez que nós estamos num culto, cada vez que nós recebemos uma oração, cada vez que a unção vem sobre nós, Deus está nos visitando. E sempre que Deus visita, Ele compartilha. Sempre que Deus visita, Ele distribui. Sempre que Deus visita, Ele entrega algo. E quando Ele entrega, Ele vê apenas capacidade. Aleluia. Quando Deus está para visitar, quando Deus está visitando as nossas vidas, Deus só vê uma coisa em nós: capacidade. Deus olha para mim, olha para você. Ele não leva em conta, naquele momento, a vida que você está levando. Ele não leva em conta a situação que você está vivendo. Ele não leva em conta o momento que você está vivendo. Ele te visita. Aleluia. A visitação vem, a graça é derramada, a unção é derramada, o poder é derramado. Aleluia. Assim como diz a palavra, Ele chamou os seus servos, viu que um tinha capacidade para 5, entregou 5, viu que um tinha capacidade para 2, entregou 2, viu que o terceiro tinha capacidade para 1, entregou 1 e foi embora. Aleluia. E foi embora. E deu um tempo, diz a palavra do Senhor. E passado esse tempo, aleluia, diz a palavra do Senhor, que chegou o momento, versículo 19, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E aí vem um segundo momento que nós precisamos entender na nossa vida. Vem um segundo momento que você precisa entender na sua caminhada com Deus, que você precisa entender no ministério que você aceitou, na proposta ministerial que te foi entregue, no chamado que um dia Deus falou contigo, nos dons que Ele confiou a você quando Ele te visitou e te batizou com o Espírito Santo, e você falou em língua estranha, e você profetizou, e você teve visões, e você viu a glória. As verdades que você recebeu quando você o conheceu, que os seus olhos foram abertos, e você pôde ver coisas e entender. Eu sempre comparo a conversão, não sei se alguém já olhou o filme de Matrix, alguém já olhou Matrix aqui? Não é pecado, tá, irmão? Pode levantar a mão. Nesse filme, no primeiro filme, veio um carinha com 2 pílulas, né? Uma é vermelha e a outra, não lembro a cor, é azul. E ele dá as 2 pílulas para o cara do filme, e ele diz assim: você pode tomar essa pílula e você vai ver uma coisa que você nunca imaginou que existia, você vai conhecer a verdade, você vai conhecer o mundo, ou você pode tomar essa outra aqui e você vai se esquecer desse dia, isso aqui, nada vai ter acontecido. Você escolhe. Mas no momento que você tomou, que você conheceu, você nunca mais vai poder voltar atrás. Você vai ter uma verdade revelada e você não vai mais poder voltar atrás. E quando eu olho para aquilo ali, eu vejo a revelação do Evangelho. Quando eu olho para esse filme, não é um filme cristão, não é um filme que elabora princípios cristãos, mas quando eu olho para aquilo ali, eu vejo a conversão, que é quando o Evangelho nos é apresentado, e você diz sim, você passa a ter um vislumbre do mundo que você nunca imaginou.
você começa a ver um mundo paralelo que você nunca imaginou que estava ali, e você nunca mais consegue fugir desta verdade. Aleluia. Mas quando nós recebemos revelação, quando nós recebemos visitação, quando nós recebemos dons, quando nós recebemos unção, quando nós recebemos graça, saiba que passado um tempo, e aqui nesse caso a Bíblia diz que foi muito tempo, e aí isso vai variar de pessoas para pessoas, vai variar de vidas para vidas, de ministérios para ministérios, mas uma coisa é certa: depois da visitação vem a inspeção. Vem um momento onde o Senhor vai até aquela pessoa, até aquele servo que recebeu algo, e ele então vai ver o que foi feito daquela visitação que ele recebeu. O que ele pode recorrer? O que o Senhor pode retirar? Quais são os frutos que a visitação trouxe sobre a vida da pessoa? E aí começa o momento da inspeção, onde o Senhor começa a olhar para as nossas vidas, e o Senhor chega: bom, te batizei com o Espírito Santo, você fala em línguas, te dei o dom da profecia, você já profetizou. Agora vamos ver nesse tempo, desde o dia que eu te dei esse dom até hoje, o que você fez com esse dom. Eu te dei revelações da palavra. Eu abri os teus olhos acerca do pecado, eu abri os teus olhos acerca da verdade da igreja, eu abri os teus olhos acerca da batalha espiritual. Eu te mostrei verdades, o meu Espírito te visitou, te deu graça, tocou em áreas da tua vida. E agora eu preciso saber, o Senhor de tempo em tempo, Ele senta conosco e começa a nos inspecionar, começa a fazer uma acariação, e Ele quer somente uma coisa: frutos. Ele quer somente uma coisa: multiplicação daquilo que nós recebemos. A Bíblia fala que Ele senta com aquele que deu 5, Ele entrega os 5 e diz assim: está aqui, mais 5. Ó, Senhor, eu multipliquei, o Senhor me deu 5 e eu fui lá e multipliquei. Eu fui lá e produzi. E aí nós começamos a ver textos da palavra do Senhor, como o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios capítulo 15, onde ele diz: a graça que me foi dada não se tornou vã, antes trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Ele está dizendo: a visitação que eu recebi no caminho de Damasco, eu recebi uma visitação, eu recebi verdades, eu recebi um chamado, eu recebi unção. E esta unção não se perdeu. Esta graça não se perdeu. Eu trabalhei nela. Eu operei nela. Eu fluí nela. Eu me lancei. E a Bíblia fala, tanto aquele que recebeu 5 talentos, quanto aquele que recebeu 2, a Bíblia fala que os 2 saíram imediatamente a negociar com eles. A Bíblia fala que houve um entendimento: não, eu recebi algo, eu tenho algo, e eu posso trabalhar com isso. Irmãos, quando nós entendemos que sempre depois de uma visitação vem uma inspeção, nós somos levados a um local de trabalho. Quando nós entendemos que o que Deus derrama sobre mim não é só por derramar, que Deus não te salvou só para te colocar, tirar de dentro do bailão e te fazer ficar sentado na igreja. Deus não fez só uma mudança geográfica. Aleluia. Mas que Ele te deu algo, Ele confiou algo a você, verdades, dons, talentos, capacidades, unção, graça do seu Espírito.
Quando você entende que Ele deu isso, e que logo ali na frente Ele vai inspecionar, você é chamado a sair da sua zona de conforto. Você é chamado, você é sacudido. Irmãos, muitas das visitações, muitas das inspeções que vêm sobre nós, elas vêm na forma de tribulação. Elas vêm na forma de deserto. Elas vêm na forma de chacoalhar. Existem duas maneiras que Deus visita: pelo deserto, pelo aperto, ou pelo elogio, pelo louvor. A Bíblia fala que o homem é provado pelos elogios que ele recebe. A Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 8, que o Senhor diz para Israel: eu te levei para o deserto. Deus visita Israel, irmão, de uma forma tremenda no Egito. Israel recebe verdades, Israel recebe revelações do Deus da promessa. Eles veem sinais maravilhosos. Eles veem o Senhor assolando a nação do Egito. Eles veem o mar se abrir. Eles atravessam o mar a pé enxuto, glorificam o nome do Senhor. São levados até o Monte Sinai, recebem lei, recebem verdade, recebem o culto, recebem confirmações de promessa, maravilhas, ouvem de cima do monte a voz do Senhor. Entenda uma coisa, irmão, não foi apenas Moisés que ouviu a voz do Senhor, todo o povo ouviu. O Senhor do Monte Sinai bradou, e todo o povo ouviu os 10 mandamentos. Se você ler o texto, o povo chega para Moisés e diz: Moisés, nós não queremos mais ouvir a Deus, fala tu com ele e tu nos transmite. Porque tamanha foi o impacto daquilo que eles viram. Deus os estava visitando, Deus os levou até a terra prometida. A Bíblia fala que eles não entram, estão incrédulos. Quando Deus vai recolher o fruto, eles não entram. Não havia fruto. Deus os inspecionou. Amém. Deus os inspecionou. O que nós temos feito com aquilo que nós temos recebido? Que todos temos recebido, isso é certo. Que todos nós temos verdades e revelações dentro de nós, isso é inegável. Irmãos, esse ciclo de visitação e inspeção, ele é constante. Embora o texto está se referindo a uma inspeção geral que vai acontecer na volta do Senhor Jesus, onde todas as nossas obras serão lançadas no fogo, vai acontecer uma geral, amém? Uma prova geral. Mas de tempo em tempo tem uma bimestral, amém? De tempo em tempo a gente vai tendo as provinhas pequenas. Mas vai ter uma geral lá. Mas eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão, que o Senhor te trouxe aqui, que depois de cada visitação vai vir uma inspeção. Que você precisa olhar a sua vida. Se Deus tem falado muito contigo, saiba que lá na frente Ele vai te inspecionar muito. Aleluia. Se você tem recebido verdades da parte do Senhor, você precisa saber, lá na frente Ele vai sentar com você e vai dizer: o que você tem feito com isso? Eu não falo isso para que você tenha medo, eu não falo isso para que você fique assustado, mas eu falo isso para que você atente. Amém? Porque depois de cada visitação vem a inspeção, e depois de cada inspeção vem recompensa. Aleluia. O que Deus quer é te recompensar. O propósito da inspeção não é nada mais, nada menos do que a recompensa. Deus quer te recompensar. Deus quer te visitar novamente e começar um novo ciclo. Depois de cada inspeção, aonde o Senhor nos encontra fiel, Deus nos leva a um novo nível e vem uma nova visitação. A Bíblia fala que o Senhor chamou aqueles servos bons e fiéis.
Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quer dizer, eu te dei tanto, você operou, frutificou, mostrou fidelidade, mostrou entendimento, mostrou que você reconhece e entende que o que você recebeu de Deus é algo valioso. Na hora da inspeção, quando você mostrar os seus frutos, Ele vai dizer, eu vou te colocar agora sobre mais. Amém? Eu vou aumentar o nível. Deus te deu um dom, você frutificou, Deus vai te dar outro. Deus vai aumentar o nível. Amém? Deus vai aumentando a graça, ela vai expandindo. O raio de ação vai aumentando. O apóstolo Paulo fala de uma esfera de ação. Ele diz assim, não indo além da esfera que Deus nos concedeu. O que é uma esfera? É um raio de ação. O que é um raio? É a medida de um círculo do meio até a sua lateral, até a sua borda. Isso chama raio. Se você já estudou geometria, você vai saber o que eu estou falando. E todos nós temos um raio de ação. O que é um raio? Quer dizer que a partir de você, até uma certa distância está o teu alcance. Amém? E esse alcance está para todos os lados. Pastor, como esse alcance aumenta? A cada inspeção, ele aumenta. Aleluia. E você começa a ver, se você aplicar essas verdades dentro da sua vida, porque a Bíblia fala também que depois da inspeção, se nós formos achados em falta, nós ficamos sem nada e nós voltamos para o final, para o início da fila. A Bíblia fala que aquele servo que recebeu ele diz, eu sei, Senhor, que Tu é aquele que colhe onde não planta. Eu sei que Tu é servo, Senhor, severo, ele fala. Eu sei que Tu tratas com severidade, no sentido de justiça. Eu sei que Tu é justo, Senhor. Eu sei que quando Tu dá algo, Tu espera algo, Senhor, das nossas vidas. Eu sei que quando Tu investe algo, é porque Tu vê em nós capacidade, e vendo em nós capacidade, você espera o fruto disso. E ele diz, então eu peguei o talento que você me deu e eu enterrei. E aí o Senhor fala para ele, por que tu enterrou? Porque pelo menos tu não entregou para a mão dos banqueiros, pelo menos para me render juros. Ele está dizendo, eu fiquei com dinheiro parado. A visão desse homem é a visão de um economista. Por que tu não botou no banco? Pelo menos o juro ia cobrir a inflação. Você enfiou embaixo do colchão o dinheiro. Você escondeu. Isto é, eu te dei algo e ainda tive prejuízo com a sua vida. Querido, nós não estamos falando de salvação, amém? Nós não estamos falando do amor de Deus que é incondicional sobre as... Não misture as coisas. Nós estamos falando de trabalho. Nós estamos falando de vida na presença do Senhor. Amém? A salvação não depende de mim, não depende de você, depende da graça dele nos salvar. Mas uma vez salvo, uma vez tendo a revelação da graça, uma vez salvo e entendendo que Deus quer me usar e me dar dons e me dar capacidade, nós estamos falando aqui dentro do ambiente de salvação. Nós não estamos falando que a salvação é por obras, por méritos. Amém? Quem está comigo aqui, diga amém. Nós estamos falando dentro de um ambiente de salvação. Dentro de homens e mulheres salvos, que conhecem ao Senhor, que têm um relacionamento pessoal com Ele, e entende que Ele é Deus e que nós somos servos. E que como servos precisamos prestar algo a Ele, devolver algo a Ele. O problema, queridos, na inspeção é que muitos de nós reprovamos, e quando reprovamos voltamos para o início, e aí se você aplicar essas verdades na sua vida, você vai ver que algumas áreas da sua vida, ou até a sua vida inteira, ela é cíclica. Você recebe algo de Deus,
Você se alegra, você acha legal, você acha maravilhoso, mas aquilo não frutifica na sua vida. E quando não frutifica na sua vida, de repente parece que aquilo vai embora e você voltou para estaca zero. Quem já viveu isso? Eu já vivi isso na minha vida. Por que isso acontece? Porque falhamos na hora da inspeção. Porque não multiplicamos a riqueza que recebemos, seja em graça, seja em dom, seja em dinheiro. Muitas vezes Deus nos dá dinheiro, em vez da gente ofertar, a gente enfia no bolso. Eu venho nessa noite, irmãos, abrir os teus olhos. Amém? Revelar algo ao teu coração, para que você seja frutífero na sua vida, para que a sua vida cristã saia de um ciclo vicioso. Amém? Tem crente que parece que entra num ciclo vicioso na sua vida emocional, na sua vida de oração. Tem crente, parece que ele fica patinando no mesmo lugar. Passam-se anos. E como diz a palavra, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres. O apóstolo Pedro escreve: pelo tempo que passou, pela graça que você recebeu, por tudo que você tem da parte de Deus, você já deveria estar ensinando. Mas o apóstolo Pedro diz: eu preciso dar leite para vocês. Por que o apóstolo Pedro diz isso? Porque a igreja, na sua inspeção, ela foi encontrada em falta, então ela volta. Então Deus visita, amém? Deus continua investindo, e ele vai. Quando chega na inspeção, não acha nada, então ele volta. E aí Deus visita, ô glória! Amém? Quantos creem que o Senhor é gracioso, misericordioso, bondoso? E aí a gente vê crente andando de domingo em domingo. No domingo ele recebe, ele sai crente, ele sai cuspindo fogo. Ele sai comendo prego e cuspindo fogo, aleluia? Aí passa a segunda, passa a terça, a quarta, ele já está esmorecendo, na quinta, e volta para o domingo. Diga para o seu irmão: hoje acaba esse ciclo na sua vida. Aleluia. Hoje. Porque você vai sair daqui com uma revelação, com um entendimento que você tem talentos, que você tem graça, que você tem verdades dentro de você. Aleluia. Que você vai frutificar, que você vai render algo ao Senhor. A sua vida vai mudar. A gente vê casamentos, irmãos, que é um mistério. De tempo em tempo é o mesmo problema. Aí passa de um ministro para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro. E às vezes, entre os ministros, diz assim: olha, caminha tu um pouco com essa pessoa, porque já me esgotou. Graças a Deus que esses não vieram hoje, amém? É uma verdade, irmãos. Às vezes entre ministros se diz: irmão, pega um pouco fulano, porque, meu Deus, eu já me esgotou. Eu já fiz isso, eu já passei pessoas para outros colegas dizer: acompanha um pouco essa pessoa, porque eu não sei mais o que fazer. Por que isso, irmãos? Porque nós não entendemos a verdade que o Senhor Jesus diz, que Ele trabalha com visitação, com inspeção e com recompensa. Visitação, inspeção, recompensa. Visitação, inspeção, recompensa. Visitação, inspeção, recompensa. Aleluia. Irmãos, quando eu entendi isso na minha vida, eu falei: Jesus, agora chega. Agora eu vou ter fruto. Se eu não tiver 100%, vou ter 50%. Se eu tiver 50%, vou ter 30%. Se eu não tiver nada de fruto, pelo menos prejuízo tu não vai ter comigo. O juro, pelo menos, eu vou te garantir. Aleluia. O juro, pelo menos, né? Os 30%, quando estava rendendo a poupança, é 0,3%, não sei se está isso. Um pouquinho mais, talvez. 0,5%.
Pelo menos 0,5% ao mês, eu te garanto, Jesus. Amém? Que não é nada mais, nada menos do que a taxa inflacionária, quer dizer, não perdeu dinheiro. Quer dizer, Jesus, o que tu investiu na minha vida, não se perdeu. O que tu investiu no meu casamento, na revelação da palavra que eu tenho, nos dons, na capacidade de entendimento, na sabedoria, na revelação teológica, na graça de tocar um instrumento, de tanger, na força de orar, na força de ser perseverante, na força de ser testemunha dentro do meu trabalho, Senhor. Ali, quietinho, devagar, mas sempre. Irmão, vou ensinar uma coisa para você. É melhor latir como cachorro a vida inteira do que rugir como leão uma vez só. Tem muito crente que quer rugir como leão, ele dá um rugido só e morre. Entenda, meu irmão, Ele vai te visitar. Aleluia. Ele tem te visitado. Ele tem visitado o teu ministério. Ele tem visitado a tua casa. Ele tem visitado o teu casamento. Você tem recebido palavra. Você tem recebido instrução. Você tem visto milagres. Aleluia. A unção tem se derramado sobre nós, irmãos. Isso é inegável. Isso é inegável. Agora nós temos que saber que daqui um pouco Ele vai nos inspecionar. Daqui um pouco Ele vai sentar e vai dizer, agora nós vamos espremer para ver o que sai aí, irmão, aleluia. Agora nós vamos pegar essas azeitonas e nós vamos espremer elas. E aí você vê Jesus ali na figueira. Jesus estava com fome, ele chega na figueira, a figueira tem folha. E é como se Jesus olhasse, bom, tem folha, tem capacidade, está chovendo sobre ela. Ela tem capacidade de botar folha. E toda figueira que tem capacidade de botar folha, porque tem capacidade de ter fruto. E quando Jesus chega na figueira e não tem fruto, diz o quê? Que ele, depois da sua inspeção, ele reprova. E por reprovar, ele amaldiçoa. Irmão, se você pegar essas verdades, você vai encontrá-las em vários textos da palavra. Você vê o rei Jeoás, quando vai na casa de Eliseu, e Eliseu libera a palavra das flechas de vitória, e ele fala, essa é a flecha da vitória do Senhor. Agora você pega ela e lança, e a Bíblia fala que ele lançou só 3, e o texto diz que o profeta ficou indignado. Por que ele ficou indignado? Porque ele recebeu a visitação do Senhor, a verdade da palavra. Ele deveria fluir, ele deveria atacar com muitas flechas. Ele ataca só com 3. E a Bíblia fala que o profeta se indignou. O que é essa indignação? Reprovação. Ele não fluiu à altura da visitação que ele recebeu. Poderia falar de muitos textos, de muitos momentos que nós vemos na palavra do Senhor, e nós podemos aplicar esta regra. Isso é uma verdade espiritual, irmão. Isso é um paradigma espiritual, onde Deus visita, Deus inspeciona, Deus recompensa. Amém? Vamos colocar em pé, queridos. O horário já estourou. Eu quero orar por você nessa noite. Nós temos recebido graça sobre graça, amém? A cada culto profético, o Senhor tem derramado coisas tremendas sobre nós. Palavras, revelações. Esse é o penúltimo culto profético deste ano. Como eu falei, dia 18 de novembro vai ser o último. O pastor Domingão vai estar aqui conosco, mandando fogo, amém? Venha preparado, irmão, porque o homem é grande, aleluia. O homem é grande, cheio de óleo, cheio de unção. Mas eu creio, eu estou numa expectativa do que Deus fará em 2017. Amém? Que toda visitação, que tudo que o Senhor derramou sobre nós,
nós vamos retribuir a Ele em frutos, em transformação de vida, em ministério, em serviço, em entrega, em renúncia. Nós vamos devolver a Ele e dizer: Senhor, eis-nos aqui. Eu sei, ó Deus, que Tu és aquele que colhe onde não planta. Eu sei, Senhor, que Tu investiu algo muito valioso na minha vida. Eu sei, Senhor, que Tu colocou riquezas, verdades, autoridade. Eu sei, Senhor Deus, que a Tua obra é algo sério. É algo sério. É algo sério. É algo poderoso. É algo que faltam palavras para descrever. Eu quero fazer um só apelo nessa noite. Você que tem sido visitado pelo Senhor, você que tem sido visitado pela palavra, você que tem sido visitado pelo Espírito, você que tem recebido graça sobre graça na sua vida, e quer apresentar a Ele frutos, e quer dizer: Senhor, pode contar comigo, ó Deus, eu vou frutificar, eu vou, Senhor, ainda que seja somente o juro dos banqueiros, mas eu não vou deixar de lado, eu não vou enterrar as riquezas que o Senhor me deu. Eu não serei negligente, ó Deus, com verdades que o Senhor colocou nas minhas mãos, com autoridade e dons que o Senhor me deu, porque se o Senhor me deu, eu sou capaz de fluir neles, porque a distribuição dos talentos é conforme a capacidade de cada um. Se você é esta pessoa que quer frutificar ao Senhor, saia do seu lugar e venha ao altar de Deus. Saia do seu lugar e venha à presença do Senhor. Arrabassurrabacabia. É digno, não.